Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieta. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, do caralho. Os homens são muito diferentes das mulheres. Tanto que eu acho que nós não viemos da costela do Adão, não. Acho que éramos um bando de Evas falantes, desorganizadas, sempre insatisfeitas. Aí a deusa, sei lá, perguntou o que é que vocês querem. Aí uma queria uma coisa, outra queria outra coisa. Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem, então, para não errar, eu vou fazer o básico. Eu fiz o homem, o nosso básico de cada dia. Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente. O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir, falar no celular e passar um rímel ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essas três coisas e ainda bater o carro depois. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. A fuder. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas, lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pinga, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Saudações a quem está nos escutando aqui, Carola Luz, falando da Rádio Web EO, a primeira rádio do Brasil, o nosso agro EO negócio, com Lissandra Monza e hoje a visita ilustre do seu Nairo Guerisoli. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos escutando. Hoje nós vamos falar com o seu Nairo, que é empresário do setor de agro, sobre o seu empreendimento, a Cabanha Costa do Cerro, o Lami, de Porto Alegre, que é uma das propriedades dos caminhos rurais, né, seu Nairo? Isso. Então, conte para nós um pouco da sua trajetória e como se iniciou o seu empreendimento, por favor. Um prazer. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. A ti, a Alessandra, o Sebrae. É muito prazeroso falar sobre a Cabanha Costa do Cerro, falar sobre o turismo rural, falar sobre a nossa atividade, que é a principal, que é uma hospedaria de cavalos. E o que nós fazemos? Antes disso, eu vou dizer como é que eu cheguei nessa atividade. Eu sou oriundo de Uruguaiana, me criei em fazendas, estâncias de sítios do meu pai, fazendas de conhecidos, amigos, padrinhos, e daí vem o gosto, que a gente não perde. E eu noto que as pessoas que nos visitam lá fora que eu digo é dentro de Porto Alegre, mas é lá fora, e todos têm o pé na terra, ou pelo menos têm parentes que eles fazem questão de levar lá para conhecer,
justamente para rever aquilo que eles tiveram um dia e que hoje a vida os trouxe para a capital, para perto do cimento, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu conservar uma zona rural rica, muito bem preservada, com matas nativas maravilhosas, né? Então, baseado nessa minha história de vida, quando eu tive a oportunidade de comprar o primeiro sítio, em 1980, eu comprei um sítio pequeno, criar meu cavalinho, passar fim de semana, mas vi que não era bem isso que eu queria. Eu queria uma coisa maior, que desse movimento, não apenas descansar, tomar cerveja, comer um churrasquinho e acabou. Não. Então, em 91, eu criei uma hospedaria com um campo que não era meu, e até 95 eu fiquei lá e gostei da coisa. Então, eu comecei a procurar em 95, 96, e meados de 97, eu consegui encontrar essa propriedade, que foi uma coisa assim que, a mais do que eu almejava, a mais do que meu dinheiro podia comprar, mas que se formou de tal maneira que meio me caiu no colo, assim, né? Foi muito bom. A partir daí que eu criei essa hospedaria de cavalos, as coisas se desenvolveram bem como hospedaria, e eu, em 2009, fiquei sabendo da criação dos caminhos rurais. E logo em seguida me incorporei a eles. Mas por que eu logo procurei? Porque as pessoas que nos visitavam lá na cabanha, os proprietários de animais, de cavalos, eles, via de regra, traziam mais pessoas para aproveitar aquela natureza exuberante, aquela paz que tem lá dentro, o astral da cabanha, o contato com animais. Já viam as mães com os filhos, adoravam. Eu digo, bom, mas eu tenho que fazer dinheiro com isso, né? Não basta adorar e ir embora. E assim foi que eu comecei comercialmente, a gente se preparou, fez um curso no Senar de acolhimento de turista, né? Tivemos muito apoio do Sebrae no decorrer de todos esses anos, e viemos dando a conhecer que Porto Alegre tem uma zona rural, que tem possibilidade de visitas rurais, né? E que um paradoxo que existe, que sempre eu comento com os turistas que lá chegam, porque eles gostam muito e nós gostamos de receber, mas é difícil da gente se encontrar. Nós queremos receber, eles querem ir num lugar assim, que aluga cavalo, que tem passeio na natureza, mas e aí? Como é que nós fazemos eles saberem disso? Fizemos, por último, um curso de mídias digitais com o Sebrae, ajudou bastante, alavancou bastante a nossa propriedade, as nossas visitações, mas ainda precisa mais. Nós temos que incrementar essa nossa maneira de se comunicar com o cliente potencial, porque não é só de Porto Alegre, né? É de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, e a gente, particularmente na cabanha Costa do Cerro, já recebeu pessoas de vários lugares do mundo, né? E todos ficam encantados com o que vem lá, ou seja, natureza, animais que interagem com as pessoas, e assim, uma coisa que a gente nota muito nas famílias hoje em dia, levando crianças para conhecer a forma como a gente resgata a cultura gaúcha, porque a gente não tem lá nem lancheria, nem restaurante, é uma coisa para cultuar a natureza. Muito, muito, muito legal. Agora, aqui no Agronegócio, o senhor vai conseguir disseminar ainda mais o seu negócio. Desde 97, então, o senhor achou essa propriedade e somente em 2009 que transformou ela em negócio. Em 97, a primeira coisa era uma propriedade abandonada há 20 anos. Por isso tinha um preço acessível, ela estava muito desmantelada, as cercas eram ruínas, era pior do que não ter, porque aí tu tem que desfazer e depois fazer, né? Uhum. A casa era um ranchinho, hoje tem 3 ou 4 reformas já para chegar no que refizemos a casa do caseiro e fizemos um pavilhão com cocheiras, né, para os animais, para alojar os animais, que eles ficam de dia no campo e de noite passam dentro da cocheira. E esse período entre 97 e 98 foi só para restabelecer a ordem da coisa e preparar
para a atividade, né? E aí, depois disso, a gente incrementou a atividade e é um trabalho que é de domingo a domingo. Sem folga. Sem folga. Muito pelo contrário, nos fins de semana que mais se trabalha, né? Vai o cliente que hospedou o cavalo lá, ele vai com ele, vai a família. E a gente gosta de manter tudo limpinho, arrumado. Tem 2 quiosques para as pessoas usufruírem, né? Entre os 2 quiosques tem 2 fogos de chão, com bastante espaço. Se quiser fazer um costelão, pode. Costelão 12 horas. Isso aí. E é reservado para quem tem cavalo. O turista seguido pede, nós queremos ir fazer churrasco. Não é o nosso foco, não é a nossa proposta. Nossa proposta é que aquele que sustenta a propriedade, que é o que hospeda o cavalo lá, e que é o alicerce da propriedade, aquele tem que ter a preferência e nas churrasqueiras a exclusividade. Abrimos para turista, por exemplo, fazer piquenique. Ele pode levar o que ele quiser, até bebida. A gente tem bebida lá, por causa que nós também temos trilhas. Depois eu falo sobre esse capítulo. E tem bebida, porque se for na trilha e voltar, precisa uma água, uma coisa, a gente tem para oferecer. Mas o nosso ingresso nos caminhos rurais só se deu esse tempo todo depois, porque os caminhos rurais também são recentes, é de 2005, se não me falha a memória. 2005 é o início dos caminhos rurais, né? 2005 e eu entrei em 2009. Ele já estava bem avançado quando eu já fui a 2ª turma da qualificação para receber turistas do curso esse do Senar. E assim se deu o ingresso. E depois disso, participei das diretorias de quase todas as que houveram depois que eu entrei. Ajuda bastante a essa união das pessoas, né? São vários empreendimentos e muito bons, e todos voltado para a preservação também, né? Como eu digo sempre lá, a gente tem uma RPPN dentro da propriedade. O que é RPPN? Explica para o pessoal. Tá. É uma reserva particular do patrimônio natural. Quando eu comprei aquela propriedade, imediatamente eu fui no complexo do Morro São Pedro, que uma parte fica dentro da propriedade, e fiquei embevecido com aquela floresta nativa, primária, frondosa, maravilhosa. Tu olha lá da planície e tu não enxerga 1 milímetro de terra, só enxerga árvores nativas. Quando eu vi aquilo, confesso que eu era uma pessoa desinformada sobre essas coisas ambientais, a importância de uma floresta. Sabia como todo mundo, assim, de ouvir falar e tal. Mas quando eu vi aquilo, eu digo, olha, não tem que fazer alguma coisa. E a minha ideia em fazer uma RPPN foi dar exemplo para os demais proprietários fazerem também. Não surtiu esse efeito. Mas o que é a RPPN? Então, a gente por iniciativa do proprietário da terra, a gente se propõe ao IBAMA, hoje ICMBio, está sob a guarda do Instituto Chico Mendes, a gente propõe transformar uma parte da propriedade, essa parte que é nativa, que é com floresta, numa RPPN. E se o IBAMA concorda com os documentos apresentados, com as ponderações apresentadas para que ela seja certificada, ele manda para Brasília, o IBAMA daqui mandou para Brasília, decorreu 2 anos e foi aprovado. Quando aprovado, volta para o proprietário um certificado, e esse certificado, baseado numa portaria ministerial do Ministério do Meio Ambiente, ele é levado ao registro de imóveis. E na matrícula do imóvel fica gravado que aqui nessa propriedade tem uma área de tantos hectares que é uma reserva particular do patrimônio natural, que tem efeitos de não se constrói nada lá dentro, não se depreda, não se acrescenta nada que seja uma árvore exótica, uma coisa, não, tudo nativo, ou seja, deixa a floresta como ela está, cuida bem dela, não precisa fazer mais nada, ela sozinha se recompõe, se preserva e tudo mais. E é uma coisa perene, se amanhã depois essa propriedade for vendida, a pessoa que compra vai assinar um termo de que abraça a causa, e vai ter
continuidade àquela área de preservação. Na verdade, assim, ó, o complexo do Morro São Pedro, onde está inserida essa RPPN, tem 1.600 hectares de morros, é uma enormidade de morro nativo, bem preservado. E, na verdade, ele é uma APA, uma área de preservação ambiental, que não é documentada, mas não se pode fazer nada também nessas coisas. Só que a diferença numa RPPN é que ela tem um responsável, que é o proprietário que se prontificou a se responsabilizar pela preservação. Depois de que foi feita essa nossa iniciativa, a SMAN de Porto Alegre, à direita da propriedade de quem chega lá e olha da estrada da Taquara para frente, ela comprou 134 hectares da SMAN e fez um refúgio da vida silvestre, que é uma RPPN pública, voltada para biólogos, botânicos, pesquisa, alunos, mais restrita. A RPPN permite turismo, exploração turística, etc. A outra não, já é mais voltada para a comunidade acadêmica. Uhum. E assim está sendo. Uma maravilha de Deus, né, para as pessoas prestigiarem. E como que o SEBRAE entra no fomento e na ajuda aos proprietários, né, dessas comunidades, dessa agricultura familiar, como que o SEBRAE entra para auxiliar? Sim, na verdade, eles entraram na minha vida. Foi um presente, na verdade, conhecer. Eu, desde 2012, na verdade, eu conheci as propriedades em 2011. Em 2012, a gente iniciou um trabalho com eles, mas muito focado na produção agroecológica, né? Na verdade, são muitas propriedades que tem no Lami ali, na Zona Sul, que tem a produção agroecológica e tem o turismo rural, né? E a nossa proposta inicial era um projeto, né, de 2 anos com essas propriedades para trabalhar a gestão, né? Então, acabaram que muitas propriedades tinham turismo rural, tinham produção, inclusive tem a produção, né? Eles abastecem muitas feiras, restaurantes, bistrôs aqui de Porto Alegre, tem um potencial muito grande. E daí a gente acabou trabalhando com eles várias questões, desde organização, né, na área da propriedade, custos, e muitos acabaram, existia uma forma de gestão e de administração muito empírica, né, Nairo? E a partir do momento que o SEBRAE, a gente não tinha ainda o convênio juntos para competir, naquela época era só o SEBRAE, a gente começou a fazer com que eles enxergassem aquilo de um modo mais profissional, né, mais profissionalizado, para dizer assim, que eles pudessem ter a gestão em si, que eles pudessem fazer as anotações, poder calcular o custo realmente daquela propriedade. Mas como que eu sei que o turismo, por exemplo, traz mais renda para a minha propriedade do que a minha horta? Isso tu só vai poder saber no momento que tu faz a gestão, que tu mensurar, que tu medir. E eles faziam, mas a gente aprimorar isso e a gente teve resultados muito bons. Eles conseguiram dar um salto e até em questão de planejamento estratégico, né? Eles conseguiram se organizar melhor como grupo, tanto os que tinham a produção orgânica, né, agroecológica, quanto os que tinham só o turismo. E eles deram um salto muito grande, né? Definindo papéis, o que cada um ia fazer dentro dessa... Eles têm uma associação, né? O pessoal dos Caminhos Rurais criou uma associação, que é a Associação Porto Alegre Rural, e que esses empreendimentos, eles fazem parte, né, dessa associação. E o trabalho que a gente fez foi esse, né? Foi ao longo também desse trajeto, eles se capacitaram, na área bem modesto, quando ele fala, né? Eles são muito capacitados. Eles fizeram um programa de turismo rural do Senar, que foram vários módulos, desde como receber bem o cliente, como que a gente pode se preparar para receber esse turista, né? Eles também estudaram a parte de gastronomia e principalmente valorizando o produto local, né? Não é trazer algo de fora,
colocar uma lancheria dentro de uma reserva natural. Não, servir batata frita, não. A proposta deles é o almoço campeiro, é o café campeiro, o que tem na região é a hortaliça colhida ali na hora, sabe, na fruta, e valorizar isso. Tem muita gente que não sabe que dentro de Porto Alegre tem esse tesouro escondido, né? O pessoal procura, às vezes, na Serra, vai para São Francisco de Paula, para Gramado, para ter uma experiência, né, mais pitoresca, e não sabe que logo ali, a 30 minutos do centro, tem o seu Nairo e diversas propriedades ao redor. E me permite, o Sebrae também fez uma outra coisa muito importante para nós, um intercâmbio com propriedades similares em municípios do interior que fazem esse trabalho. E eu repito seguido lá para os meus visitantes que isso foi muito bom para nós. Desde a gente ver como as pessoas têm aquele carinho especial pelas propriedades no interior, a gente também tem aqui a mesma coisa. A gente tem orgulho de fazer esse trabalho, tem orgulho das propriedades. E até ver como aquela moça que nos recebeu, Alessandra, lá em Garibaldi, a maneira como ela estava vestida, limpa, penteada, maquiada, ou seja, isso é respeito com o turista. Então, jamais vocês vão chegar lá e ver o seu Nairo de barba mal feita, ou o cabelo despenteado, né, Nairo? Então, sempre com receber bem, assim que ela acabou de falar, como receber bem, tudo isso está integrado. Tu respeitar o cliente, tu saber... Às vezes tu tem que cuidar, aquela pessoa mais tímida, é a que tu tem que dar mais atenção. Aquele bem falante, deixa que ele sozinho ele se vira, mas aquele tímido, tu tem que trazer ele para o meio, trazer para o grupo, fazer ele participar. Então, esses cuidados que a gente tem, tudo fruto do nosso aprendizado via Sebrae e vivência com outras propriedades também. Foi até em Santa Catarina, o proporcionário, eu não tive oportunidade de ir, mas foi muito rica, porque até hoje todo mundo fala. Os encontros, então, os cursos, né, da gestão rural, eles são de forma de intercâmbio, não é só com o pessoal dos caminhos, por exemplo? É que assim, foi um projeto de capacitação, né, de 2 anos, então tiveram várias ações. Foram consultorias de gestão, consultorias na parte financeira. Quem tinha, por exemplo, a produção de frutas e hortaliças, a gente fez consultorias técnicas para poder melhorar a produtividade. Teve também o curso do Senar para poder de turismo rural, para poder capacitar eles, né, para receber o turismo, e hoje eles estão muito capacitados. Cada empreendimento novo que entra para esse roteiro dos caminhos rurais, é obrigatório, eles têm que se capacitar. Né? E dentro desse projeto aconteceu tudo isso, inclusive as visitas técnicas. A gente levou eles para conhecer outros roteiros de turismo rural no estado e fora do estado, para eles ver como que funciona, como que foi criado aquele roteiro, o que eles poderiam explorar mais de potencialidades, né? Como que eles se organizavam, porque é um grupo, né? E sempre que se trabalha em grupo, tem os interesses em comum, tem divergências, tem conflitos, então a gente trabalhou muito isso, né? De que forma a gente gerencia isso tudo. É um grupo que trabalha junto, né? E eles têm um objetivo em comum, que é receber bem o cliente, né? Então, o projeto pôde trabalhar tudo isso com eles, e foram experiências muito ricas, que eles puderam enxergar o que dá certo e o que não dá certo, e poder trazer para a realidade deles. Na sua propriedade. Exatamente. Então, 2 anos o projeto? Foram 2 anos, o projeto já acabou, né? E eles e mesmo que o projeto tenha acabado, a gente continua apoiando. Já teve o projeto de redes, né, Nairo, que eles fizeram ali um planejamento em grupo e tal. Então, a gente está sempre caminhando junto, assim, sempre como apoiadores, sempre como parceiros, porque a gente acredita muito no potencial deles, né? E dentro de Porto Alegre, a gente convidou o Nairo, por ele ter essa reserva ambiental, ele é um exemplo de tudo que a gente tem que preservar e tem que conhecer dentro de Porto Alegre. Como eu falei antes, é um tesouro. É um tesouro que está ali, as pessoas não conhecem. Eu, por exemplo, da minha casa, eu moro na Zona Sul, dá 15 minutos até ali. Né? Eu não preciso ir na feira, eu vou lá na propriedade que eu sei, eu colho o meu alimento, sabe? E é certificado, é um alimento seguro. Eu vou ir fazer um piquenique claro, tem um roteiro, tem um agendamento, se as pessoas podem entrar no site dos Caminhos Rurais e poder ver ali quais são os roteiros, que tem uma programação, né? Vocês podem reservar, podem se deslocar, podem combinar tudo através de uma agência, né, Nairo? Ou diretamente.
Ou diretamente nas propriedades. O Nairo, por exemplo, fica aberto à visitação. Um dia eu quero andar a cavalo, eu ligo para o Nairo. Ó, Nairo, ensine um cavalo aí que eu vou passar a tarde, vou andar a cavalo. Das 8 às 18? Das 9 às 18. 9 às 18. Inclusive, assim, ó, dentro desse roteiro, a única propriedade que recebe sem número mínimo de pessoas é a sua. Costa do Cerro. Porque a gente não, por não oferecer lancheria, nem restaurante, não precisa preparação prévia. Sim. O trabalho que a gente faz lá com os clientes do cavalo exige a presença. Sim. Então, eu estou sempre lá. Então, é muito prazeroso receber durante o dia, que eu tenho um tempo ocioso que posso empregar muito bem recebendo turista. Nós recebemos também, falando nisso, muitas escolas. E aí é um trabalho assim que eu acho de relevância importante, porque essa gurizada tem ideia ou não tem ideia de como é que as coisas acontecem, né? E lá a gente tem orgulho em dizer que não tem nada em gaiola, é tudo solto no campo. Quando chega lá tem que cuidar para não atropelar uma ovelha na entrada, né? Elas são mansas, são dóceis, estão ali, às vezes tem cavalo solto na pista, mas a maioria fica em piquetes, e quando a gente sai a passear com o turista, há uma interação com esses animais. Muito dóceis, a gente só pega para coisa boa, para dar comida, para dar uma cenourinha, então eles ficam assim... Sempre por perto. Ficam uns pets, e sempre por perto e querendo aproximação, eles não fogem, né? E isso é o encanto das pessoas. As mães, hoje em dia, a gente nota a preocupação das mães com os filhos, de mostrarem para eles essas coisas da natureza, fazer com que eles fiquem gostando disso, né? E a gente ajuda nesse sentido. Lá tem muita galinha com pintinho, desde criança de 2 anos já tem o que ver. Não é só para uma criança de 4, 5, 6 anos, né? Então, eles aproveitam. As escolas, quando vão lá, parece incrível, mas tem gente que nunca comeu uma bergamota no pé, porque para a gente é uma coisa mais do que trivial, para eles é uma maravilha. É porque a geração mais jovem hoje é a geração das redes sociais digitais, do celular, então não tem tanto esse contato e essa vivência. Nós sabemos que vivendo na cidade é mais difícil, e também tem a questão da segurança pública hoje, que é um pouco complicado, de tu levar e apresentar essas coisas, e aqui não tem muito, né? Em Porto Alegre mesmo, aqui não tem tanta natureza como antigamente tinha, até na Redenção, tinha um mini zoológico, né? Hoje em dia não tem mais. Isso é um privilégio deles. E é tão próximo, não tem por que não levar. Eu quero complementar o que o Nairo falou. Esse trabalho pedagógico que ele faz e outros empreendimentos fazem de receber escolas, receber crianças, né, que é onde a gente está formando uma consciência. Eles não são amadores, esses profissionais, esses empreendimentos, eles fazem um trabalho muito sério. E não é só, vamos visitar, vamos caminhar, não. Existe um trabalho de conscientização ambiental. Pedagógico, vamos cuidar da terra, vamos cuidar da água, né? O cuidado com a água, com a preservação do meio ambiente. Algumas fazem um trabalho de separação de lixo, de plantar, de colher. Então, é um trabalho muito bonito. Consciência ecológica. E um trabalho, assim, realmente muito responsável, que, com certeza, é aquela sementinha que vai poder gerar adultos responsáveis. É muito bonito o trabalho deles. Pessoal, então, não deixem de conhecer a cabanha do Nairo. O site www.cabanhacostadocerro.com.br. Acessam e vejam as fotos maravilhosas dos animais e de todo o ambiente de preservação. E tu comentaste da agricultura e de colher no pé. O que o senhor tem lá para o pessoal poder colher, fazer esse piquenique legal aí? Assim, o nosso foco não é esse, mas a gente tem, por exemplo, agora, e é uma coisa que está meio uma briga na família, porque eu quero deixar os caques, que tem uns quantos pés, e é bem povoado, eu quero deixar para a bicharada, para os passarinhos, né? E então, todo mundo, não, vamos, porque é uma coisa linda de se ver. Ontem ainda tinha gente lá e eu estava mostrando para eles, olha ali que coisa mais linda. Tinha pica-pau, tinha sabiá, aquele azulão, papa-figo, tudo comendo caque. É coisa maravilhosa tu poder proporcionar isso, né? E dá para a gente também, né? E na época de bergamota, nós temos umas bergamoteiras lá que devem ter uns 50 anos, porque eu comprei aquilo lá há 22 anos, e as árvores eram iguais, já eram adultas e frondosas.
e eu deixo o colher no pé, né? Lógico que limita, porque tem vezes que vai 100 alunos, se eu deixar à vontade, e acaba com a bergamota, né? E aí, de vez em quando, chega um tio, quantas é por pessoa? 2. Ah, o fulano lá pegou 3. Já ficam entregando. Mas adoram. Tio, nunca tinha visto, tio. Só a minha mãe me dá já descascada. Nunca descascaram uma bergamota, né? Hoje em dia no super vende. Até na bandejinha. Eu recebi esses dias o guri de Uruguaiana lá para fazer uma gravação e ele falou sobre isso, né? Gaúcho raiz e gaúcho de apartamento. O de apartamento come bergamota em bandejinha. Mas é verdade, tem frutas às vezes até já picadinhas, né? Para o pessoal só pegar, abrir o pote e comer. Facilitando demais, né? Tudo, não dá trabalho. Tudo muito fácil. Só falta controle remoto para essas coisas, né? Vamos colocar a mão na massa, a mão na terra, né, seu Nairo? O foco, então, é hospedaria de cavalos, criação de cavalos. Isso. Fala um pouquinho da criação para a gente. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, no Cone Sul, vamos dizer assim, o cavalo crioulo tem um imã com o gaúcho. E, além de ser um animal de trabalho, hoje em dia ele se transformou num animal de lazer, para passeios, para cavalgadas. E a gente vê o gosto que as pessoas voltaram a ter. Porto Alegre é uma das cidades que mais cavalos tem. Nós temos uma cavalgada patrocinada por uma entidade lá religiosa lá do Extremo Sul. Ele chega a ter 3.000 cavalos. Nossa. E é agora, em abril, dia 28, se eu não me engano. Sempre é dia 21, mas esse 21 vai ter alguma outra coisa junto aí. Perto da sua propriedade. Perto da propriedade. Ele 28. sai de Belém Novo e vai até a propriedade deles, que é um centro umbandista, Atala. Mas não tem nada a ver com religião, ela simplesmente organiza. E as pessoas vão lá, no fim do passeio tem um carreteiro lá para o pessoal que se dispõe a ficar, né? Mas é incrível, tu olha, chega no meio do caminho, como normalmente a gente pega a cavalgada, e tu olha para a tua direita, para o lado de Belém Novo, não para mais de ver, a faixa é interditada, só vem cavalos. E é incrível o que tem de cavalos, o que tem de hospedarias no Extremo Sul, gente voltada para esse contato com a natureza e com cavalos, né? E por isso a gente também, tu estando no ramo, tu acaba criando, ou tu vai optar por uma raça, né? E para mim, optar pelo crioulo foi uma coisa muito natural, porque a minha história é de Uruguaiana e lá é crioulo, né? É uma fonte do crioulo lá, né? Vizinho da Argentina, vizinho do Uruguai, perto do Chile, que é onde a origem do nosso cavalo crioulo é chilena, pela função. Hoje nós estamos melhor que o Chile em função e morfologia do cavalo, porque houve um aprimoramento muito grande da raça. Um crioulo, eu sempre explico para o pessoal que vai lá, que quer interessado em saber, não basta ser puro, ele tem que guardar determinadas medidas e formas que confirmem aquela pureza racial, o selo racial, como chamam, né? Bastante cerda, cabelo, crina, uma linha superior boa, uma cabeça típica da raça. Então, todas essas coisas fazem com que a gente se apaixone por um cavalo confirmado, um cavalo crioulo puro confirmado, porque certamente ele é um belo de um animal, né? E hoje a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, com sede em Pelotas, faz um trabalho primoroso de aprimoramento da raça, tudo, e leva a gente quando vê, tu já está inserido nesse movimento aí, né? E é muito bom tu criar cavalos. Eu crio numa forma muito inicial, né? E nem tenho espaço para criar mais. Eu acabo concorrendo com os meus clientes, né? Mas desde o ano 2000 eu já comecei a criar. Atualmente estou com 2 potranquinhas lá com muito futuro, são filhas de um ganhador do Freio de Ouro, éguas muito bonitinhas, vamos ver. E isso leva, às vezes eu digo para as pessoas, eu já não cozinho mais com a primeira fervura, né? Então eu sou movido a projetos. E eu já tenho 2 projetinhos ali. Então eu não posso sair daqui tão cedo. Sim. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho animais. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu penso assim que os anos vão passando, eu digo, até quando eu vou conseguir segurar isso, né? Até quando o mercado imobiliário não vai vir nos incomodar aqui, né? Nós tivemos em 2016 o retorno da zona rural, né? Não foi sem esforço de todo mundo. E um dia eu disse na Câmara de Vereadores, vocês não pensem que nós somos trouxas. Quando eu disse essa palavra, o pessoal olhou, né? Porque a gente não consegue a atenção deles, né? Eu digo, a gente sabe que tu
querendo o retorno da zona rural, tu está diminuindo o valor da tua propriedade. A tua propriedade, dividida em pequenos terrenos, tem um valor, mas se ela é rural, tu não pode dividir em pequenos terrenos, tem que ser módulos, de 2 hectares, então o valor cai muito. Então, o que vocês acham que nós estamos pedindo? Deveria ser o contrário. O poder público devia estar dizendo para nós ficarmos lá, continuar preservando aquele pulmão verde, que é esse extremo sul da cidade, dando incentivo para isso, e não, ao contrário, nós estamos brigando aqui, peleando de tudo que é forma para que vocês nos devolvam aquilo que nos tiraram. Felizmente não veio integralmente, mas veio, e a gente tem uma boa área de zona rural. Tem que ser preservada, Tem sim, peleia de faca para manter, né? Porque não é só de selva de pedra que a gente precisa viver. Mas é um paradoxo, né? A gente querendo, olha, nós queremos dar. Por exemplo, essa RPPN, eu não sou dono daquilo. Não sou dono de nada, porque a gente tudo é transitório, mas eu não posso fazer aquilo. E quem sou eu para doar 10 hectares para o poder público? Mas se impõe. Eu tenho neto, e quero continuidade, quero que as outras pessoas aproveitem isso, né? Quero mostrar para as pessoas que se pode fazer, mesmo hoje, sem grande sacrifício. Não sou nenhum herói porque tenho uma RPPN, não. Aquilo é uma imposição da natureza, que a gente preserve aquilo. A gente vai na reserva e tu vê pássaros que não tem aqui embaixo. Não. Então tu vê que eles precisam daquilo. As pessoas chegam lá, ouvem aquele ronco de bugio, eles vêm aqui. Tu não, com muito orgulho digo, graças a Deus não precisam vir aqui, eles têm tudo lá. Eles não precisam se expor a choque elétrico, a cachorro, a humanos. Eles têm lá o que eles precisam para viver, e vivem muito bem. Tem dias que é uma zoeira aquilo lá, aquela roncação. Tem o projeto Macacos Urbanos que monitora coisa, né? Lá, e tem mais de 100 famílias ali naquela área ali. Nossa, muita coisa em uma propriedade só. É coisa demais. Então o senhor cria cavalo crioulo, hospeda os cavalos crioulo, e também faz passeios, né? Sim, a gente faz passeios. O aluguel de cavalos normalmente funciona assim, as pessoas tratam tudo por WhatsApp. E normalmente nas famílias são as mulheres que tratam tudo. Eu vejo pela carinha ali, é a patroa que está fazendo. E depois aparece com o marido e os filhos, né? E ela chega dirigindo. Traz uma turma inteira, né? E via de regra é assim mesmo, ela chega dirigindo. Mas mostram, eu digo para elas isso, eu acho que tem que ressaltar, mostram a sensibilidade, o carinho com a família, de fazer, não ir para shopping toda vez, vai para um lugar. Aliás, a propósito, eu tenho lá agora recebido uma empresa, até vou dizer o nome para que se vocês talvez não conheçam, Em Boa Companhia. É uma senhora que tem uma empresa, não é uma agência de turismo. Ela, vamos dizer que tu tem a tua mãe com uma certa idade, o teu pai com uma certa idade, normalmente são senhoras, e querem fazer um passeio na orla do Guaíba. Ela organiza uma van, vai na casa de cada um, depois devolve na casa um. Quer ir num teatro, também ela faz isso. Quer ir a Gramado, também faz. Isso todo mundo faz, mas vamos dizer, ela também faz isso. Quer ir lá, ela está fazendo agora lá conosco. Quer fazer um passeio rural, passar uma tarde lá, ela faz isso. Ela está tratando o café da Noara e está tratando comigo e faz 2 propriedades. Então as pessoas têm uma alternativa nova, né? E uma das coisas que a gente se propõe, né? Claro que nós não temos pretensão de ser um Gramado, nem Canela, nem Bento Gonçalves, nem Garibaldi, mas a oportunidade que as pessoas têm de em poucos minutos estarem já no seu objetivo, estarem já usufruindo dos prazeres do campo, em vez de passar 3 horas na 116. Trânsito, estresse. Estresse, perdendo todo o que eles ganharam de energia lá, perde na volta. Porque, via de regra, volta a tardinha. A tardinha volta todo mundo junto. Então, o teu lazer foi para as cucuia, não é? E aqui não, aqui tu vai ali, não tem hora de pico praticamente, se tu não pega 6 horas, está tudo tranquilo. Sai às 5 horas de lá, que é uma hora boa para chegar, para sair, chega 9 e pouco. É bem servido de restaurantes na região. Tem até um restaurante que só faz filés. Conhece, Alessandro? Ponto do Filé, na
no Cantagalo. Cheio de indicações aqui no programa, então, né? É filé igual ao do Santo Antônio. Vamos falar, já que estão fazendo propaganda, vamos fazer completa. Lá tem tão bom quanto. E é embaixo das árvores. Uma grande mesa comprida, como antigamente. Isso não tem. Ele é diferente. Então, Ele é diferente. É melhor, é melhor. Não, muito. Bah, estou ansiosa para conhecer Vai ser um prazer receber vocês lá. Propriedade. Um prazer estar aqui na companhia de vocês. Querem falar mais alguma coisa para quem está nos escutando? Agradecer. Foi muito bom. Eu só quero complementar, né, para quem está assistindo a gente ou for assistir depois e se interessar por desenvolver o turismo rural na sua região, né, os sindicatos rurais de cada município, eles trabalham com o programa de turismo rural que a gente falou no início, que ele é ministrado pelo Senar, e o canal, a porta de entrada é o sindicato rural do seu município. Então, quem tem interesse, bate lá na porta do sindicato, sabe, o município tem potencial, eu tenho outros empreendimentos aqui do entorno que a gente quer formar um roteiro, a gente quer se desenvolver, então procura o sindicato rural, procura o Senar, que tem essa capacitação, que é o pontapé inicial, né? E nós, no Sebrae, nós temos várias assessorias, consultorias, projetos que podem auxiliar os empreendimentos de forma individual e também desenvolver os roteiros de turismo rural aí pelo estado inteiro. É só nos procurar. Tem o portal do Sebrae, tem o 0800 570 0800, a gente está à disposição. E também quero agradecer esse espaço aqui, que está sendo bem rico, para a gente poder trazer esses cases de sucesso, né, Nairo? E espero que a gente tenha sempre oportunidade de mostrar o que tem de melhor, o espaço que é agro, né? Mas tudo que é ligado ao campo, o turismo, a produção, a parte técnica, produtiva, a gente ainda vai ter muitos temas para discutir aqui. O assunto não falta. E é legal a gente ter esse espaço, é bacana, e eu estou bem contente, assim, Fico muito feliz. Muito feliz. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Assim, ó, uma das coisas que a gente faz muito lá, e eu não salientei aqui, gostaria de salientar, é que a gente faz books. Muitas pessoas interessadas em fazer um book de casamento. Agora, ultimamente, nós recebemos 2 grávidas lá para fazer um book da barriga. E aí a gente acrescenta uma ovelha pertinho, um cavalo, fica perto das vacas, assim, coisas bem campeiras, né? Acho que o desejo de mostrar a natureza também, tem um belo de um açude e tal. Muitas filmagens foram feitas lá também, boas filmagens. Esse menino que ganhou o The Voice Kids, o Thomas Machado, já teve 2 vezes. O Galpão Crioulo há pouco tempo esteve, o Guri Uruguaiana ultimamente, e outras, todas as TVs, de uma forma ou de outra, já estiveram lá. As críticas gerais sobre a cabanha saiu de um filme, né? É cenário de filme, pessoal. Realmente, é muito prazeroso para a gente ouvir isso. É um orgulho, uma satisfação, né? Então, pessoal, não percam tempo e liguem lá para o 3258-5023 ou pelo WhatsApp 99981-1088. Isso aí. Tá? E marquem a agenda em sua visita das 9 às 18 de segunda a segunda. Então, eles não têm final de semana, não tem. É direto. Direto trabalhando. Não percam de visitar a cabanha do seu Nairo. Quero agradecer a todo mundo que nos deu a audiência e quem vai assistir depois, a Alessandra, o seu Nairo. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima e não perca a Confraria Pet logo em seguida. Um beijão da Carola. Até a próxima. Nos deu a audiência. Muito quem bom, vai assistir gente. depois. Aí, viu? O seu Nairo. 45 minutos. Muito obrigada, pessoal. Vai.